Dr. Francisco Rebouças, qual é a parte mais difícil da cirurgia bariátrica? Eu sou cirurgião bariátrico há muitos anos e uma característica que eu tenho é sempre ser muito sincero com os meus pacientes. E hoje eu quero explicar para você qual a parte mais difícil que os pacientes enfrentam na cirurgia bariátrica. Antes de mais nada, se você não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva aí, para que possa receber mais conteúdo de maneira descomplicada. E quando se fala de parte difícil, precisa entender que é muito variável de pessoa para pessoa. Então eu sempre pergunto para os pacientes, tem esse feedback. Sem dúvida nenhuma, muitas pessoas acham que o mais difícil é o pré-operatório. Realmente é uma maratona de exames, são vários exames, vários encaminhamentos, e a pessoa às vezes ela tem que se desdobrar para marcar tudo isso. Muitas vezes tem questão de convênio que dificulta alguma coisa, e para algumas pessoas isso é muito difícil. Algumas pessoas que têm um excesso de peso muito grande, têm alguma doença, alguma limitação, precisam ainda perder um peso no pré-operatório. Para alguns, isso é extremamente difícil também, ter que perder peso. E às vezes eles não entendem, eu vou perder peso para mim fazer uma bariátrica, se eu conseguisse perder peso, eu não precisava da bariátrica. Mas ele precisa entender que ele não vai perder peso para ficar magro. Ele vai perder uma porcentagem pequena do peso para diminuir o risco da cirurgia dele e ter uma recuperação mais rápida. Alguns outros pacientes dizem que a parte mais difícil é aqueles primeiros 15 dias de bariátrica. Aquela dieta dos primeiros 15 dias é uma dieta líquida restrita. Às vezes muda o paladar, ele fica nauseado com algum tipo de sabor ou outro, e ele cansa de tomar aqueles líquidozinhos que é a dieta nos primeiros 15 dias. Outros pacientes já me referiram que tomar whey é difícil. E eu não dou opção para ele, ele precisa tomar whey protein. Porque um dos segredos da bariátrica é um suporte grande de proteína. E ele não vai conseguir comendo carne, ovo, proteínas desse tipo. Então o whey é fundamental. E às vezes o whey tem sabor, ele muda o paladar, ele fica meio nauseado. E eu falo para ele, tem várias formas, tem que mudar o sabor, o jeito de tomar. Mas tem gente que acha que tomar whey é difícil. Outros pacientes referem que é o hábito de tomar vitamina todos os dias. De fato, ter que tomar vitaminas todos os dias é uma dificuldade relativa. Muitas vezes eu tranquilizo ele falando o seguinte, você está trocando a medicação. Se você não toma vitamina todos os dias e não tivesse feito bariátrica, logo você ia ter que tomar remédio da pressão, do colesterol, do diabetes. Você está trocando esses remédios de doença por remédios de suplementação. Outra dificuldade, fazer musculação. A gente orienta todos os pacientes a fazer musculação. E alguns às vezes não têm ânimo, porque está comendo menos, então ele acha difícil fazer a musculação. Tem gente que cita isso. Outra dificuldade que o paciente pode ter, comer em pequenas porções. Para quem tem aquele hábito de comer no meio da comunhão, às vezes ele fica meio deslocado, a pessoa comendo, ele põe um pouquinho, então ele tem que aprender a mudar esse hábito. Outro aspecto é parar de beber líquidos. A gente sempre orienta que um dos grandes vilões do bariátrico são os líquidos adoçados. E líquido é um hábito, então ele tem que mudar esse hábito. Então eu oriento eles a mudar esse hábito e para alguns isso também é dificuldade. Enfim, meu querido, nada é fácil, tudo é difícil. Você precisa escolher o seu difícil. Tudo que tem valor custa algo, tudo que tem valor custa caro. Eu nunca falo para meus pacientes que bariátrica é um mar de rosa. É o melhor caminho para a obesidade, mas tem as dificuldades. Quando você põe na balança essas dificuldades com as dificuldades da obesidade, diminuição da qualidade de vida, diminuição dos dias de vida, doenças, normalmente o difícil melhor está nesses primeiros que eu te falei. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.